Temperatura, esse é a Operação Conjunta aqui pela Rádio Independente, AM e FM. Estamos recebendo então o delegado da Delegacia de Pronto Atendimento de Venâncio Aires, Vinícius Lourenço de Assunção, para tratar um pouquinho sobre as questões aí que envolvem toda a delegacia, né, delegado? Na questão de Venâncio Aires, mas também trazendo mais uma vez na pauta a agressão ao árbitro que aconteceu nessa semana ali do jogo de futebol São Paulo de Rio Grande, na verdade Guarani de Venâncio Aires contra o São Paulo de Rio Grande pela Série A2 do Campeonato Gaúcho de Futebol. Boa noite, bem-vindo à Operação Conjunta. Boa noite a ti, Cícero. Boa noite ao Márcio. Prazer estar aqui falando contigo aqui diretamente dos estúdios, né, da rádio. E boa noite também para o nosso povo de Lajeado e região aqui, que vocês cobrem aqui, essa grande região aqui do Vale do Taquari, né? Perfeito. Bom, delegado, também agradecendo aí a gentileza de vir até Lajeado, né? Vir lá de Venâncio Aires, passou pro Cruzeiro, pagou pedágio. Cidade grande, vem pra cidade grande, né? É, verdade. E aí, vir aqui no nosso estúdio, Lauro Matias Miller também, participar do nosso programa, muito obrigado. E o que, então, dizer, vamos começar deste caso curioso, caso de agressão que sofreu o árbitro da partida entre Guarani de Venâncio e São Paulo de Rio Grande, o árbitro Crivellaro, Rodrigo Crivellaro, que foi agredido então pelo atleta William Ribeiro. Era à noite já. Foi pego de surpresa, delegado? Eu tava em casa, né? A gente não trabalha no plantão da delegacia, eu sou o único delegado titular da DPPA e acabo respondendo no regime de 24 horas durante a semana. E aí eu já estava em casa e aí, mexendo ali no meu telefone, eu já vi um vídeo que me chamou a atenção, que teria sido um jogo ali em Venâncio Aires, mas eu olhei muito rapidamente. E eu vi que tinha ali uma agressão ali e tal, mas não me ative muito. E em seguida um policial, um plantonista me ligou e aí ele me disse, olha delegado, a brigada vai apresentar aqui um jogador de futebol, de um jogo que teve aqui em Venâncio. Aí eu disse, mas será que é desse vídeo que eu vi? E aí, mas já, né? E isso me chamou um pouco a atenção pela velocidade que as informações elas se propagam, né? E isso é graças à nossa rede social, aí, né? Isso aí na hora, realmente é instantâneo. E ali eu dei uma olhada melhor no vídeo, aí o vídeo eu disse, mas isso aqui é um caso bem grave, né? Os caras fizeram isso no jogo, achei muito estranho, né? Porque o jogo profissional, a gente nunca vê isso, assim, né? Não é acostumado no profissional, claro que tem as agressões, mas a gente não chega a ver essa coisa, a questão de chutar a cabeça. Imagina, isso na várzea, de vez em quando se tem umas brigas mais ferrenhas, assim, né? Mas o jogo profissional não tinha visto. Aí no caminho da delegacia, o hospital é próximo, eu disse, eu vou parar no hospital para ver como é que tá esse cara, porque eu acho que o cara tá hospitalizado. E realmente, de fato. Aí eu acabei não perguntando pro policial, mas eu desconfiei que pelo tipo de agressão que ele teria sofrido ali, eu disse, esse cara está hospitalizado, eu vou passar no hospital, vou dar uma palavra com a médica para tomar melhor situação ali, né? Para chegar na delegacia com um pouco mais de elementos. E realmente ficou inconsciente, né, delegado? Pois é, e na conversa com a médica, informal ali, eu expliquei, né? Até ela não queria me passar informação, ela disse, não, mas eu não... E aí eu me identifiquei como delegado e tal. Ela disse, não, então tá. Aí, conversando com ela, ela me disse que realmente ele chegou com um quadro preocupante, né? Que ele estava com a memória recente, havia lapsos de memória, né? Que ele não lembrava do que acontecia, não lembrava onde estava, ele estava bastante confuso e com um discurso assim muito confuso, repetindo coisas, perguntando várias coisas ao mesmo tempo, assim, repetidas perguntas que ele já tinha feito e tal. Então ela disse, olha, realmente estou preocupada, assim, eu pedi para fazer uma tomografia de tórax, de cabeça e mais raio-x e tal. E ela disse, olha, e os resultados dessa não ficaram prontos ainda, mas realmente o quadro dele inspira um pouco de cuidados. Ele, com certeza, ele vai ficar comigo aqui nas próximas 6 horas. Isso ela me relatou. Não tinha muito mais aqui falar com ela, perguntei se ele tinha alguma lesão aparente, assim, né? Ela disse que ele estava cortado, estava com um corte na boca ou no nariz, uma coisa assim. E aí eu disse, bom... Isso foi em virtude de um soco, se eu não me engano, não? Um encontrão que ele deu, né? Tipo um encontrão soco, assim. Eu acho que ele meio que deu junto, assim. E aí o cara caiu e já caiu. Ele caiu chutando já, caiu chutando. Foi bem feio, assim. A cena foi bem impactante. Forte, mesmo. Né?
E aí, chegando na delegacia, o cara já estava lá, o atleta estava lá com a brigada, e aí tava uma lambança, né? Atleta, o pessoal da arbitragem, alguns atletas, agora não me lembro, acho que era do clube dele, do outro clube acho que não tinha, do clube de São Paulo, né? São Paulo do Rio Grande. E aí, a partir dali, eu ouvi umas testemunhas, né? Eu comecei ouvindo as testemunhas, o que eles tinham para dizer, e aí o pessoal já começou a me dizer que realmente, assim, ele era uma pessoa bastante explosiva, que ele é um cara que já tinha um histórico. Eu ia comentar isso. Ele tinha antecedentes, né? Por agressão, inclusive. Já tinha, por agressões. E outras agressões que eu tomei pé ali, que não chegaram à delegacia. Isso que tinha, tem o que tem registrado. Sim. E fora o que as pessoas não registram, né? E aí, realmente, ele é um rapaz bastante violento, ali, com esse perfil, assim. E ali, nós já tínhamos ali as imagens, né? Já formatadas, né? E ali eu acabei adotando a postura de que ele, por ser um atleta profissional, ele, no meu sentir, ele acaba assumindo esse risco, sabe, de matar uma pessoa, né? Lesionar gravemente, matar, sabe? Eu acho que eu fiz uma analogia basicamente assim como a de um boxeador que atinge uma pessoa, sabe? Quando tu é um profissional, né? Uma coisa é eu te dar um soco no rosto, outra coisa é um Mike Tyson. Nós estamos aí diante de uma diferença brutal. E nas pernas também. A gente sabe quem joga futebol, eu jogo futebol. E eu sei que um atleta, já joguei com um atleta profissional. E o atleta profissional, ele tem uma força muito grande nas pernas. E é bem diferente. Ele é preparado para isso. Ele é preparado, ele treina e tal. Então, alto nível. Quem sabe, quem jogou já com um atleta profissional sabe que esses caras realmente chutam muito forte. Então, assim, quando tu faz isso e tu atinge. E essa questão do ânimos necande, que seria a vontade de matar, ela tem que ser olhada no momento ali. Talvez ele não tivesse se tu quer lesionar alguém, eu acho que tu não chuta a cabeça da pessoa. Tu chutaria a costela, tu dá o outro soco, tu monta na pessoa. Mas quando tu tem que saber que tu é um profissional, que tu tem muita força, quando tu chuta a cabeça de alguém que tá no chão ali, estava indefeso, sem nenhuma possibilidade de defesa. Eu acho que nesse ponto ali, eu acho que ele errou muito feio. E ali ele assumiu o risco de um resultado letal. Felizmente não aconteceu. Felizmente. Eu acho que isso aí foi muita sorte dele, muita sorte da vítima, principalmente. A vítima poderia ter tido nós poderíamos ter um desfecho muito pior, sabe? Com sequela. Acho que até já... Depois me falaram que a gente já teve um caso de um atleta que agrediu o outro. Sim, eu não lembro o ano. Teve um jogador do Caxias que tomou um soco por trás, né? E o cara ficou com problema do motor. Abandonou o futebol, realmente. Ele ficou com problema motor mesmo. Então, assim, e ali, imagina, o cara estava consciente naquela situação. O cara estava consciente, foi com a mão, né? Num escanteio. Eu me lembro dessa jogada, assim. Isso até mesmo. Foi num jogo de Caxias. Isso mesmo. Então, assim, imagina, esse cara estava indefeso, né? Tomou um chute na nuca, que a gente sabe que a região é uma região muito nobre do corpo, né? A cabeça. Então, eu acho que naquele momento ali ele exagerou demais, assim. Ele tinha que ser responsabilizado por um crime mais grave do que a lesão corporal. Eu acho que a lesão corporal, nesse caso, realmente ele extrapolou. Ele andou muito longe do que é uma simples lesão corporal. Então, nesse ponto, eu acabei autuando ele em flagrante ali pelo homicídio tentado, e aí na modalidade qualificada. Porque quando tu tem homicídio, tu teria que ver um motivo, né? Porque daqui a pouco não tem motivo nenhum. Mas eu acho que nesse ponto ele estava motivado. E o motivo dele é um motivo vil, né? Um motivo fútil. Imagina, ele teria tomado um cartão amarelo ali, e isso aqui teria sido... Nem foi uma expulsão. Nem foi uma... Que seria mais grave. Exatamente. E que também não justificaria. Absolutamente, né? Não justificaria de maneira nenhuma, né? Mas quando ele toma o cartão amarelo, o cara fica ensandecido e parte para cima do juiz, assim, de maneira covarde, assim, sabe? Então, eu acho que... E ainda tem, e na minha perspectiva, ainda tem a questão do árbitro, sabe? Eu acho que a gente leva um grande problema, a gente carrega o futebol brasileiro um grande problema da questão da falta de respeito com a pessoa do árbitro, da autoridade do árbitro. E quando tu faz isso justamente contra a autoridade máxima do jogo ali, tu mostra assim, um desrespeito total, não só pela regra, mas pela pessoa, pela autoridade que representa ali um árbitro de futebol. Ele não é... Claro que não seria o mesmo caso se fosse contra um atleta, também seria ruim, mas eu acho que é pior ainda, assim, sob a perspectiva da autoridade, sabe? Quando tu comete uma atrocidade dessas contra a pessoa que comanda o espetáculo ali, que é quem determina as regras, e tu deve respeito,
sabe? Tu deve respeito a todo mundo, em última análise, mas o árbitro ali é a autoridade máxima do jogo. E quando ele faz isso diretamente contra o árbitro, sabe? Eu acho que ali realmente ele andou muito mal. E nesse ponto, por estas razões, ele acabou sendo autuado ali mesmo, em flagrante ali. E para ele foi uma surpresa, sabe? Eu acho que ele não esperava, assim. Ninguém esperava, acho. As pessoas, de maneira geral, não esperavam. Porque também é muito incomum, não acontece isso. E às vezes, quando acontece, tu não tem muito bem delineada a prova. Porque eu não estou no jogo lá. Eu não estava lá. Aí a pessoa diz, tomou um chute na cabeça. Pode ter, eu não sei a intensidade, eu não sei como é que foi, mas ali tu tem um vídeo provando, né? Tu tem uma prova muito forte do que aconteceu. Então tu fica muito mais tranquilo para tomar uma decisão, ainda que mais severa, né? Porque realmente a gente procura, na capitulação criminal, tu procura, a ideia é tu tentar colocar o crime que a pessoa deve responder. Sim. Nem mais, nem menos. Porque é isso que se quer, né? Tu quer, quer justiça. Tu quer que a pessoa responda pelo que ele fez. Né? Então ali, em que pese algumas pessoas possam achar que tenha sido exagerado e tal, eu acho que não. Eu estou convicto. Né? Se ele vai ser condenado, se ele vai... Mas eu acredito que... E até não pedi a prisão preventiva dele, porque essa é uma prerrogativa do delegado de polícia, né? De que quando tu prende alguém, tu faz uma verificação dos requisitos do artigo 312 do Código Penal, que trata da prisão preventiva. E ali tu vê se tem ofensa à ordem pública, ordem econômica, se ele prejudica a investigação. E realmente, naquele caso ali, não. Eu acho que ele não era um prejuízo, ele não atrapalha a investigação, ele estando solto. Eu acho que ele foi um episódio de jogo. Eu compreendo que ele não vai atrás do árbitro para matar o árbitro. A integridade física do árbitro já foi ferida, ele não tem nada, ele não vai atrás, que é diferente, por exemplo, às vezes, do marido, né, que ataca a sua ex-mulher ou sua mulher e tal ali. Tu tem uma coisa que se tu largar o cara, daqui a pouco esse cara vai atrás da mulher e termina o serviço, né? Então a gente tem que ter essa cautela na solicitação da medida da prisão preventiva de alguém. Tu tem que ter esses requisitos. E na hora ali eu não achei que não... Ele acabou sendo extremamente explosivo na hora ali. Exatamente. Só que não justifica. E agrediu. Né? Não justifica, exatamente. Não justifica. Essa forte emoção e tal. Isso aí não pode servir como um atenuante, assim, absolutamente, né? Ele agiu ali no impulso, mas cometeu um ato horrendo, né? Ali, né? Não se quer que ninguém haja da forma como ele agiu, né? E então, por isso, a importância de tu coibir fortemente. Porque tu tens que ter... Isso tem que estar na cabeça de todo atleta, né? Principalmente do futebol. Que a gente é o nosso esporte aqui, o nosso carro-chefe do Brasil, né? Em que os atletas eles têm que servir de modelo, eles têm que ter a noção tem que dar exemplo, de que eles são pessoas públicas, de que as pessoas, crianças, jovens... Independente do clube que ele joga. Né? Independente. Porque todos os clubes têm fãs, tem criança que torce, que vai só para assistir, né? Nós temos aqui, eu falo isso porque eu conheço a realidade na nossa cidade. O Guarani de Venâncio Aires é um clube pequeno, mas é muito querido. Vende muita camiseta, pessoas vão no estádio com crianças... E aquilo ali, aquelas pessoas... Nós temos a Sueva ali também, um clube de futebol de salão, né? Então, assim, o jogador, o atleta, ele tem que se dar conta que ele tem responsabilidade, além da de indivíduo. Ele tem que cuidar, preservar a imagem dele, passar um bom exemplo. Então, tudo que ele faz de errado repercute na cabeça das outras pessoas. E além daquilo ali, você ganha pão dele, né? É o trabalho dele. É o trabalho dele. Né? É o trabalho dele. E ele tem que fazer da melhor maneira possível, né? Então, isso, inclusive, vai dificultar muito agora o profissional que foi preso. Isso, se alguém ainda contratá-lo, né? Nós temos alguns casos no esporte que as pessoas que foram... Nesse caso que o senhor falava antes, aí, delegado, que em relação ao jogador foi do Caxias, foi em 1999, o Regis, do Caxias, recebeu um soco do Darzoni, do Santo Ângelo, na época. E aí ele caiu, ficou em coma e tudo mais, e teve sequelas o jogador e acabou com a carreira, né? O outro também acabou com a carreira dele porque ninguém quis contratar, como o Márcio tinha comentado aí. Agora a dificuldade dele para ser contratado por um time vai ser muito grande. É o mesmo caso do Bruno, aquele do Flamengo. Eu iria mesmo comentar, o Bruno também ganhou a liberdade e um clube... Inventou de tentar contratar ele. Já perdeu todos os patrocinadores. Mas exatamente. Mas e realmente, nesse ponto... Claro que a gente não quer execrar, né, a carreira de alguém, mas a pessoa ela tem que dar o bom exemplo. O clube, quando ele contrata, ele tem que estar preocupado com o patrocinador, a repercussão, porque às vezes, e dependendo do tipo de crime que o cara comete,
esse cidadão ele tem que procurar uma outra carreira mesmo, sabe? Eu acho que ele tem que realmente procurar, porque o lugar dele não é dentro das quadras de futebol, do campo de futebol. Não sei se não tenho condições de fazer o julgamento desse rapaz especificamente, mas no caso do Bruno, né? O cara foi lá, foi condenado, enfim, por um crime assim, hediondo, sabe? Então, assim, olha... não tem. Eu acho que, enfim. E esse caso exemplar do Guarani. Como é o nome do clube? É São Paulo de Rio Grande, né? São Paulo de Rio Grande. São Paulo entrou em contato com a delegacia na noite. Dia do aniversário do clube, inclusive. Era dia do aniversário. 113 anos. Vai estar presente. Que é presente, hein? Pá, tá louco. E no dia eles entraram. E alguém entrou em contato lá, supostamente representando um clube. E inicialmente eles enviariam alguém, sabe? Para atender o atleta, enfim. Sim. Também eles não tinham noção do que estava acontecendo. E logo, como a gente falou no início, né? A rede social, ela é uma pólvora, né? As coisas começaram a pipocar em rede social ali, e o próprio clube começou a dar para trás, né? Como é que nós vamos defender um cara? Que esse cara viram fez? A imagem, olha o que esse cara fez, como é que nós vamos defender? Como é que vai ficar a nossa imagem? E aí, naturalmente, já demitiram o cara, rescindiram o contrato dele, fizeram uma nota de repúdio, o que eu acho muito bacana. Né? Eu acho que assim, mas ele ficou desassistido. Não, tem a defensoria pública para ele. Se quiser, ou se ele que paga o advogado. Mas aí o clube a assumir, eu acho muito ruim, sabe? Eu acho que não foi para isso que ele foi contratado. Exatamente. Eu acho que quando o clube... E que bom que o São Paulo de Rio Grande teve essa postura de realmente rescindir o contrato. E é o que se espera. É o mínimo. Sabe? É que às vezes a pessoa interpreta mal, acha que o clube tem que cuidar do atleta, porque é patrimônio do atleta. Mas às vezes ele faz um troço tão ruim que é melhor como tu dar perdido o patrimônio do que tu ficar te abraçando numa causa que realmente ela tem um apelo muito negativo perante a tua torcida, a imprensa, enfim, as pessoas de maneira geral. E não só o atleta tem que dar exemplo, mas o clube também. O clube também. O exemplo salvo engano, o clube deve responder de alguma maneira também. Não sei agora se vai responder pelo ato do atleta. Né? Enfim, sobre a responsabilidade civil, né? Claro, criminal absolutamente não, né? Sim, é dele mesmo. Mas temos a responsabilidade civil aí. Realmente o clube pode acabar eventualmente tendo que ser acionado, porque ele tá, bem ou mal, o atleta é um braço do clube, né? Uma extensão dele. E por isso a importância do atleta se dar conta que ele não é só um indivíduo. Ele representa um clube, uma bandeira. Ele traz uma instituição toda. Exatamente. É como nós aqui. Por exemplo, o senhor também, né? Eu também. Né? Todo mundo, a gente trabalha numa instituição, trabalha num lugar, a gente carrega aquela marca, aquele nome. Eu trabalho na Rádio Independente. Pô, a gente leva o nome da Rádio Independente, só leva o nome da Polícia Civil junto. Então, tudo que a gente fizer, qualquer repercute. Repercute rapidamente. Positiva ou negativamente. E negativamente muito rápido, né? Rapidinho. Rapidinho. Né? Então, temos que ter cuidado. Isso vale para as pessoas que são publicamente expostas. E esse é o caso do rapaz lá, né? O atleta, né? No meio lá da cidade dele, enfim, ele é uma pessoa conhecida. E Rio Grande não é uma cidade pequenininha, né? Exatamente. Rio Grande tem 250 mil habitantes. Ele mora na cidade. Pelotas, acho que é por ali. Mas ele mora lá, né? Então, e a região lá, eu conheço bem a região. Então... Porque às vezes a pessoa pensa assim, mas isso é o campeonato da série, eu não me lembro o que era. A2 para acesso ao Gauchão. Aí tu pensa, mas o clube é pequenininho, mas às vezes não. Esses clubes têm uma expectativa muito grande de subir, de estar na primeira divisão, porque vem dinheiro, vem patrocínio, vem jogadores melhores, né? Então, a expectativa, ele frustrou boa parte ali Com certeza. do clube dele. Poxa, nós estamos lá, estavam jogando e o cara me faz isso, e o objetivo do clube é e ele vai e me faz uma coisa dessa dentro de um jogo, valendo um jogo profissional. Como o senhor disse, é um jogador profissional, ele tem que jogar profissionalmente e dar exemplo de profissional. Por isso, Cícero, que eu te digo que essa intervenção da polícia, um repórter chegou a me perguntar sobre uma outra emissora, a minha opinião sobre essa intervenção da polícia num espetáculo esportivo. E eu acho que é ruim. Não é bom, eu acho que não é uma coisa que a gente gosta de fazer, assim, a polícia está se envolvendo com questões esportivas, mas é absolutamente necessário. Eu acho que quando a polícia não pode deixar, né, porque ali a gente não teve só um desrespeito às regras do jogo. Ali tu tem uma questão que vai muito além, né? Tu tem as regras de convivência, né? Código penal, tu tem um crime que aconteceu. Aconteceu um crime. E o futebol faz parte da sociedade. Então, assim, nesse caso, tu tem o extrapolamento de uma regra muito maior do que a regra do jogo. Paciência. E eu acho importante
que a polícia ingresse nessa seara toda vez que tu tiver um descumprimento do nosso Código Penal. Ela atua, no caso da Polícia Civil, na repressão da criminalidade. Sim. E ela tem que atuar naturalmente. E o importante é que quanto mais... Por exemplo, nesse caso, é importante essa atuação dela porque ela evita futuros problemas da mesma natureza. Eu tenho certeza que muitos jogadores que são explosivos olharam ali e se enxergaram. Olharam assim, mas podia ter sido eu. Eu já pensei em dar um chute na cabeça de um colega, no juiz. Olha só, podia ter ido preso. Olha o que vai acontecer com esse cara. A carreira enterrou a carreira dele. Acabou a carreira então, dele. tudo que é jogador, atleta, olhou ali e daqui a pouco alguns deles se enxergaram. E dizendo, podia ter acontecido comigo isso. E eu vou ter que pensar melhor se eu quiser remanescer no futebol, ou galgar melhor a minha carreira, me levar na carreira em si. Enfim. E a gente sabe que tem muito jogador que é violento por natureza. Claro. Levando um pouco um clube grande, né? O Felipe Melo, aquele jogador. Sim. Eu acho ele muito violento, aquele cara. Ele chega chegando de verdade. E discute com o árbitro, discute com todo mundo. Ele não tem como... não para pensar alguma coisa. Ele se transforma. Ele se transforma dentro de campo. Aquela coisa, eu penso que ele deve entrar em campo e pensando, não vai passar ninguém por mim hoje. É um campo de batalha, né? E nós temos alguns exemplos. Tu citou uma, nós temos tem muitos vários, outros. Não é só. E o que cabe, talvez, aos clubes? Evitar a contratação. Essa é a postura que o clube tem que ter. Dizer, não. Esse aqui não joga no nosso clube. Sim. Porque ele é uma pessoa... histórico do cara. Exatamente. Você diz, não, para nós tu não serve. Mas tu é um ótimo jogador. Mas infelizmente não é isso. Não, a gente não enxerga o esporte da mesma maneira que o atleta. Porque quando tu contrata um cara desses, tu tá pensando assim, para nós não tem problema. Ele é assim e tá bom. Ele é um bom jogador, mas nós temos muitos outros bons jogadores que não têm esse perfil. Então, assim, talvez seja o momento de os clubes começar a olhar, porque não é aquilo que tu falou. Também tu é uma moeda de troca, tu é dinheiro, um jogador, um atleta é um patrimônio. Então, toda vez que vou colocar um cara desse aí, o que esse cara pode fazer? Que ele pode manchar a imagem do nosso clube para sempre. Então, assim... essa análise aí, se os clubes começarem a fazer, eu tenho certeza que vai reduzir a violência, né, dentro das quadras. É isso. Bom, delegado Vinícius Lourenço de Assunção, o senhor chegou a ouvir o indiciado? Ele falou alguma coisa, se mostrou arrependido? Na verdade, não, porque o que aconteceu, eu conversei com ele a respeito do depoimento dele, né, se ele tinha interesse em depor, né, expliquei que ele queria ser encaminhado uma via para a Defensoria Pública, que o clube não ia mandar, eles depois enviaram, comunicaram a gente que não iriam encaminhar advogado. E eu disse para ele que ele tinha o direito de permanecer em silêncio, porque é um direito dele, né? Então, antes de ouvi-lo, eu digo, olha, o senhor tem o direito de ficar em silêncio. Não coloquei eles, não, agora tu vai depor aqui. Sim. Não, e esse também é uma atuação do delegado de polícia. O delegado de polícia também, ele é o guardião da lei ali. Ele não pode simplesmente botar uma luz no cara e dizer, não, agora fala aí o que aconteceu. Não, essa é uma das nossas funções, é garantir o cumprimento da lei. E nesse ponto ele tem, e qualquer cidadão que é acusado de um crime tem essa prerrogativa de permanecer em silêncio quando inquirido. Aí eu disse para ele que ele poderia ficar em silêncio e que isso não causaria prejuízo à defesa dele. E ele disse, não, então eu vou ficar em silêncio. Aí ele optou realmente por ficar em silêncio e não tem nada de mal nisso, sabe? Isso realmente é comum, né? As pessoas que são imputadas a um crime, ele está ali, né? Ele está, imagina, sob uma super pressão e daqui a pouco é melhor mesmo o silêncio do que ele tentar se defender meio sozinho. Ainda, né? Pior a situação dele, né? Eu fiz, mas eu queria acertar em outro, né? Um pouco mais no meio, errei, né? Daqui a pouco sabe-se lá o que ele seria capaz de dizer, né? Vai saber. E ele não se mostrou arrependido, nada, nem... Formalmente não, mas eu acredito que sim, sabe? Eu acredito que ele se mostrou um pouco surpreso com a prisão, isso sem dúvida nenhuma, assim, porque ele não esperava que disso fosse resultar a prisão dele, sabe? O que no ponto é bom, sabe? Pensando assim, agora, eu acho que realmente, eu acho que se ele saísse solto, ileso, assim, nós teríamos aí uma impunidade e a gente sofre. Por semana. Nós teríamos assim, nós estamos vivendo um momento que as pessoas sofrem com a impunidade, né? As pessoas reclamam muito, olha aí, né? Muita gente aí depois que ele foi solto diz, mas aí, não deu nada. Não, realmente não, né? Esse cara vai responder, ele vai responder por um crime gravíssimo, mas daí a responder preso
É isso que realmente para mim não faz sentido, sabe? No caso específico dele, sabe? Sim. E não é assim, eu não tenho né? Procuro ser o mais técnico possível nas minhas decisões, justamente para que a pessoa se sinta... eu não gosto de cometer injustiça, sabe? Então, assim, eu trabalho ali, o meu trabalho justamente ele está calcado na justiça. E eu acho que nesse ponto ele não precisaria responder preso. E, claro, até o Ministério Público até recorreu da decisão, pediu a prisão preventiva dele, o juiz acabou não dando, e agora o Ministério Público promete que vai, recorrer à segunda instância. Então, mas também e isso é próprio das lides forenses, né? Cada um tem a sua opinião e a sua independência funcional, no meu caso, no caso do promotor de justiça e no caso do juiz. Então, o Ministério Público entende um pouco diferente da minha parte e eu compreendo. Eu acho que é um direito do Ministério Público e ele, se ele pensa diferente, não tem problema nenhum. Eu acho que é disso mesmo. Só que, pessoalmente, eu acho que não. Só que isso não pode passar para a sociedade essa questão de impunidade. Ele já foi solto. Não, ele vai ter todo um processo. Eu ia dizer, é importante as pessoas saberem que ele não parou ali. Não. E tudo bem, ele não foi preso, mas ele vai responder, vai continuar respondendo o processo. E é um processo... E se for condenado, no caso, ele vai pagar alguma coisa por causa disso. Vai pagar e a vingar esse entendimento, que eu compreendo que muitas coisas vão ser levadas em consideração, principalmente o fato de o árbitro passar bem, né? De ele ter tido... eu soube que ele teve uma lesão na vértebra, né? Mas não me parece que não é uma fissura. Não é uma lesão grave, assim, mas imagina... Ele colocou o colar por precaução, né? Mas ele tá com uma lesão. Sim. Ele tá com uma lesão na vértebra, mas é uma fissura. Então poderia ter sido uma coisa... Imagina, uma das vértebras aqui da cabeça, né? Imagina, né? O cara poderia estar tetraplégico. É isso, a gente tá falando realmente de um pequeno milagre aqui. E nesse ponto eu acho que isso vai pesar, o fato de o árbitro estar bem, em que pese isso não mude na hora da decisão ali, na técnica da capitulação, eu acho que vai pesar. Porque na cabeça das pessoas, imagina se esse cara morre. Esse cara ia a júri e vai ser condenado e é júri popular, né? E ainda estaria recolhido, certamente. Certamente estaria recolhido ali, ia ser uma coisa muito diferente. Mas felizmente não foi isso, sabe? E que bom. Mas agora aguardemos as cenas nos próximos capítulos. Mas eu acho que ele deve ser denunciado tal qual foi a minha capitulação. E pode eventualmente ir a júri popular mesmo, porque nós temos a questão do crime contra a vida, ele teria duas fases, a primeira fase da denúncia e depois mais adiante a fase da pronúncia, que aí tu é pronunciado ao júri. Denunciado, olha, eu tenho quase que absoluta certeza, até porque seria um contrassenso do Ministério Público, né, recorrer agora para manter ele preso e depois fazer uma denúncia por uma lesão corporal, não faz sentido nenhum, né? Então ele provavelmente, a menos que eu esteja muito enganado, o Ministério Público vai manter a capitulação que eu tive. Vai levar adiante. Eu acho que vai levar adiante, com certeza. Quero crer que sim. 7h46, 14 minutos aí restando para as 8 horas da noite. Delegado Vinícius Lourenço de Assunção, titular da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Venâncio e titular da Delegacia de Polícia de Mato Leitão. É que lá não tem delegacia. Não tem delegacia, isso. Responde por pela cidade de Mato Leitão. Exatamente. E no mais, como anda a delegacia, delegado, esse ano de 2021? É bastante movimentada, sabe? A Delegacia de Venâncio Aires, apesar de nós termos ali pouco mais de 70 mil habitantes, né? A cidade movimenta bastante, nós temos mais 5 mil e poucos ali, 5.800, alguma coisa assim, em Mato Leitão. É um número bastante expressivo de habitantes até. E nós temos uma criminalidade até, eu acredito que sob controle, né? Mas bastante intensa. Ainda nós temos problemas que Lajeado também enfrenta, né? Problemas com facções criminosas, muitos braços entre essas cidades aqui, Santa Cruz, Venâncio Aires, Lajeado, muita comunicação entre esses polos, né? Mas é uma luta inglória que nós estamos lutando aí todos os dias. E não vai terminar nunca, né? Até porque se terminar eu perco meu emprego, mas eu acho que não vejo à vista assim, uma demissão, um desemprego. Vai chegar a aposentadoria antes. Eu acho que sim, eu acho que vou ter bastante trabalho ainda pela frente. É uma pena, né? Essas questões assim, a gente vê, é o tráfico de drogas, é o assalto, é o furto, é o roubo, e aí por fora correndo esse pessoal dos golpes, né? Que a gente vê todos os dias, sempre tem golpes, né? Venâncio Aires, essa semana teve lá em Venâncio, os golpes do WhatsApp, golpe da venda de carros que teve aqui em Lajeado, e o pessoal acaba caindo, principalmente pessoas mais idosas, mas não descarta também pessoas mais novas que acabam
vendo a possibilidade de se dar bem em alguma coisa, acabam tomando um golpe desses assim, por exemplo, ali já comprou o carro essa semana, Ou 22 mil reais, outro tomou de 90 mil. Ou vai vender o carro ali para fazer um dinheirinho e não ganhar nada. Exatamente. E a gente não cansa, não. Provavelmente aqui não deve ser diferente, provavelmente os delegados devem vir aqui bastante, conversar sobre isso, e a gente eu vou lá nas rádios também locais, e a gente conversa, explica e orienta a população. A orientação é direto, no tempo golpe todo. do nudes, que os caras recebem lá foto de delegacia e insígnia de delegado e pedindo dinheiro. Hoje teve o delegado, né, pedindo dinheiro. Quando que um delegado vai ligar para uma pessoa, tu me dá 4 mil, né? Foi 4 mil reais, foi, né? 4 mil reais, porque daí eu vou tirar. Aqui, vou parar. Vou que é isso, cara? Quando que um delegado vai te ligar para fazer isso? Por isso, e aí a importância, né? A gente fala, né, da importância das polícias, a polícia ganhou muito nos últimos anos, né? Sempre foi um cargo de prestígio, o cargo de delegado, mas mais modernamente ele ganhou muito mais prestígio, a Polícia Civil mudou muito. A Polícia Civil hoje muito mais técnica do que no passado. Né? Infelizmente, nós temos alguma história, né, ruim, né, dos tempos de ditadura, em que a polícia, né, andou mal, né? Dá para se dizer que andou muito mal, né? Mas mudou muito a polícia hoje é muito mais técnica, com curso superior para ingresso. Os meus colegas que são policiais são pessoas muito inteligentes, capazes. Concurso público para ingresso é muito difícil. Então é importante que tu tenha uma polícia bem remunerada, uma polícia técnica, uma polícia inteligente, porque isso foi o que tu disse. Quando que um delegado vai ligar? Claro, vai ligar para um cara para pedir dinheiro, né? Eu não sei se alguns anos atrás, quando a polícia já não tinha o prestígio, né? Olha, eu me lembro que muitas vezes as pessoas ligavam para tirar multa. Hoje, quando que tu vai ligar para alguém para tirar a mão na outra? Né? Hoje tu tem, né? Claro, a polícia não cuida mais do trânsito, mas tem coisas que hoje a polícia ela já tem prestígio e reconhecimento público. As pessoas olham a polícia civil e tanto a brigada militar também com outros olhos. Isso é importante, por isso que a gente tem que valorizar as polícias, porque as pessoas, quando precisam, elas têm que ir. É na polícia que elas vão. É aquele órgão que está aberto lá 24 horas. Não adianta. E as pessoas correm para a polícia. E tu tem que ter uma polícia de confiança. A credibilidade tem que ser 100%. Se tu não confiar na polícia, tu vai confiar em quem? Tu vai pedir ajuda para quem? Então é importante isso. E essa valorização, sempre a gente tem que estar lutando, sabe? Para poder realmente manter esses quadros tão bons como eles são hoje. A gente tem uma polícia muito boa, em que pese com poucos agentes. Nós temos realmente uma deficiência de pessoas, né? Mas são pessoas muito competentes. Então, se por um lado são poucos, por outro lado são muito bons. Então a gente tem uma polícia realmente de destaque, principalmente aqui na região. Nossa região é uma região muito, muito bem valorizada, assim. O policial é difícil para chegar aqui, né? Uma região mais nobre do estado. Então, assim, temos muito um contingente muito bom de policiais civis, e eu acredito também militares, né? Com certeza. Então é isso, é a valorização que a gente precisa, né? 7h51. Delegado, papo está ótimo. A gente agradece a sua participação, a vinda aqui a Lajeado, e os microfones aqui da Rádio Independente estão sempre abertos também para a Polícia Civil em geral, para a Polícia de Venâncio, enfim, para a sua delegacia. Muito obrigado. Obrigado a ti, Márcio, Cícero também, né, pelo convite. Né? Eu sei que nem sempre vou poder vir aqui, mas é um prazer estar aqui com vocês aqui, para que vocês conheçam um pouco mais também da nossa realidade aqui do município vizinho, né? E da mesma forma, assim, a Polícia Civil fala em nome da Delegacia de Venâncio Aires, mas também fala em nome da Polícia Civil, né? Um delegado também, ele tem essa atribuição, né? Representa a autoridade do Estado aqui, né? E hoje representa a Polícia Civil. Então, assim, estamos à disposição de vocês, no que for preciso, da nossa população também confiem na polícia, porque nós temos aí grandes pessoas, assim, por trás, pessoas que são realmente abnegadas aí para trabalhar e estão preocupados para que a gente tenha uma sociedade melhor. E também, em última análise, também essa é a minha preocupação. Então, agradeço aí o convite, né? Uma boa noite aos senhores aí e à nossa população aqui de Lajeado. Muito obrigado, delegado.